Boa noite a todos, espero que estejam bem. Sou Daniela Bogado, professora de Direito do Instituto Federal Fluminense, atuando nos cursos de graduação, pós e mestrado em Arquitetura e Urbanismo, e também no doutorado em Modelagem e Tecnologia para Meio Ambiente aplicadas a recursos hídricos. Que bom podermos estar conectados no Arquife em Casa, otimizando o nosso tempo para aprofundar a reflexão sobre o direito à cidade no contexto de pandemia, a partir do dossiê sobre o Covid-19 do Observatório das Metrópoles. O projeto de extensão Arquife em Casa é coordenado pelo professor Zander Filho e permite um diálogo profícuo sobre temáticas relevantes relacionadas à arquitetura e ao urbanismo. E objetiva também a integração dos nossos cursos e grupos de pesquisas. E especialmente a palestra remota de hoje, a ser ministrada pelo professor Orlando Júnior, envolve o curso de bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, a pós em Arquitetura da Cidade, suas demandas e tecnologias, o primeiro seminário do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, que possui o curso de mestrado profissional em Arquitetura, Urbanismo e Tecnologias, bem como o nosso núcleo de pesquisa, o Ateliê de Pesquisas da Paisagem, APA, que tem como uma de suas linhas de pesquisas a vertente das políticas públicas e gestão urbana, pensando no sistema de espaços livres para o planejamento urbano e o exercício do direito à cidade. E o Observatório das Metrópoles, que é um grupo de pesquisa que funciona em rede, que inclusive tem um núcleo campus integrando pesquisadores da UENF, da UF e do IFE, e que está desenvolvendo o projeto de pesquisa financiado pela FAPERJ, intitulado Como se governa as cidades? Os desafios institucionais para o desenvolvimento urbano do Estado do Rio de Janeiro, sobre a coordenação do professor Dr. Luiz César Queiroz, com a participação do professor Orlando, que é hoje o nosso convidado. E este projeto está associado às ações do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, o INCT, do CNPq, com o programa de pesquisa As Metrópoles e o Direito à Cidade na inflexão da ordem urbana brasileira, coordenado por Sérgio Azevedo, da UENF, e Luiz César Queiroz, da UFRJ. O Arquife em Casa é transmitido ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal ArquiveTube. Estamos ao rumo dos 1.000 inscritos. E conseguir esses 1.000 inscritos proporcionará melhorias, né, na transmissão e acesso a mais recursos para a gente melhorar a nossa transmissão. Para obter o certificado, se inscrevam no Eventos IFE. E ao final, preencham a lista de presença, né, que vai ser liberado no chat. Para fazerem perguntas, para participarem do nosso debate, ao final da palestra do professor Orlando, escrevam no chat perguntas em caixa altas, né? E aí escreva seu comentário, né? Ou tire suas dúvidas. Na quinta-feira, dia 13 de agosto, teremos a palestra Documentação Arquitetônica sob a perspectiva das novas tecnologias de escaneamento e modelagem. A apresentação será da professora Heloísa Kempfer, professora da Unicamp. E a mediação será feita pelos professores Humberto Chagas e Zander Filho, do IFE. Convido, então, o professor Dr. Orlando Alves dos Santos Júnior para proferir sua palestra sobre Direito à Cidade e a Pandemia, dossiê Covid do Observatório das Metrópoles. Orlando possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, IPUR, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, FRJ, e pesquisador da INCT, Observatório das Metrópoles. Tem experiência na área de Sociologia Urbana, atuando principalmente nos seguintes temas: planejamento urbano, política urbana, cidadania, democracia,
cultura política, movimentos sociais, participação social e mega eventos esportivos. Seja bem-vindo, Orlando. Te passo a palavra. Bom, antes de tudo, boa noite a todas e a todos que, enfim, estão aqui participando desse evento. Eu queria iniciar agradecendo o convite da Daniela para participar dessa importante iniciativa, valorizar essa iniciativa, né, nesse período que a gente está vivendo de impossibilidade de realizar atividades presenciais, e também agradecer a todas as instituições envolvidas na promoção desse evento. E para nós é um prazer estar aqui falando, apresentando um produto da nossa rede Observatório das Metrópoles, que foi recentemente lançado, que trata desse tema, que, enfim, está na ordem do dia, que diz respeito à pandemia do Covid-19, né, quer dizer, isso é o impacto socioterritorial, né, quer dizer, então, as metrópoles e a pandemia do Covid, quer dizer, na perspectiva do direito à cidade, né, então a gente tem um ponto de vista a partir do qual a gente vai avaliar os impactos dessa pandemia no território brasileiro, né, quer dizer, enfim, eu preparei, é um documento muito denso, que está disponível no site do Observatório das Metrópoles. Já começo anunciando, portanto, que esses dossiês, que na verdade não é um único dossiê, não é um único documento, é um conjunto de documentos, está disponível no site do Observatório das Metrópoles. Enfim, é um conjunto muito denso de documentos e de análises, e é um desafio fazer uma apresentação sintética aqui para vocês. Então, eu vou assumir esse desafio. Preparei algumas notas para não me perder na minha narrativa, mas certamente vamos ter tempo de conversar sobre os temas e as questões que eu vou levantar aqui na minha exposição. Em primeiro lugar, quer dizer, eu acho que é importante registrar que esse dossiê, o dossiê As Metrópoles e a Covid, produzido pelo Observatório das Metrópoles, é um projeto desenvolvido em parceria com o Fórum Nacional de Reforma Urbana, que é uma articulação de organizações da sociedade civil, que envolve movimentos populares, entidades acadêmicas, entidades profissionais, organizações não governamentais que se articulam em torno da agenda da reforma urbana e do direito à cidade. E o Observatório das Metrópoles faz parte dessa rede, dessa coalizão, o Fórum Nacional de Reforma Urbana, e tem essa parceria no desenvolvimento desse projeto, que também envolve outras ações que, se eu tiver tempo, eu vou comentar aqui também nesse evento. E o objetivo desse dossiê é exatamente analisar as políticas empreendidas pelo poder público nos âmbitos federal, estadual e municipal, que foram ou que estão sendo implementadas visando o enfrentamento da pandemia do Covid-19, e instrumentalizar ações de incidência por parte das organizações da sociedade civil nas eventuais situações de violações de direitos humanos e de direitos sociais, com foco nos territórios populares e grupos sociais vulneráveis. Portanto, o dossiê, ou os dossiês, como eu já mencionei, são vários, né, mas vamos chamar esse conjunto de dossiê. Quer dizer, o dossiê do Observatório das Metrópoles, portanto, tem como ponto de referência da sua análise o direito à cidade, como eu já mencionei, e tem como foco os territórios populares e grupos sociais vulneráveis, né? Quer dizer, então a gente tem como objetivo, com a produção desse dossiê, subsidiar ações de incidência e de exigibilidade de direitos promovidos por organizações e movimentos sociais e instituições de proteção de direitos sociais e de direitos humanos.
E a gente pode dizer que esse dossiê é um amplo e sistemático mapeamento realizado de forma coletiva e colaborativa pelo conjunto da rede de instituições e pesquisadores que integram os nossos 16 núcleos, que estão espalhados pelas grandes regiões do país. Né? Quer dizer, isso possibilita uma visão nacional, uma visão bastante ampla desse fenômeno, e a gente pode dizer, portanto, que o dossiê ele se constitui num rico e denso panorama do impacto da pandemia sobre os principais aglomerados urbanos da rede urbana brasileira, no qual nós buscamos destacar as diferenças desses impactos sobre os territórios populares e grupos vulneráveis. A gente pode dizer, quer dizer, como isso não é novidade, quer dizer, a gente pode dizer que a pandemia global causada pela Covid-19, ela trouxe muitas incertezas, né? Quer dizer, a marca desse fenômeno é a incerteza. Mas é possível apontar algumas proposições sobre o seu impacto no Brasil, que é o nosso estudo se dedica a compreender esse fenômeno no Brasil, né? Quer dizer, e esse o objetivo da minha exposição aqui, tentar apreender, nesse contexto de incerteza, algumas proposições que a gente pode, deduzir ou deduzir das análises que nós estamos realizando, né? Quer dizer, então, a partir da leitura desse dossiê que eu vou destacar alguns elementos, né? Quer dizer, então, eu tentei pontuar esses elementos para a gente ter esses argumentos de forma mais sistematizada. Primeiro elemento, né? Quer dizer, a Covid-19 ela não atinge todos os grupos sociais da mesma forma, né? Quer dizer, em outras palavras, a gente pode dizer que a pandemia tem classe, tem gênero, tem cor, né? Quer dizer, são os mais pobres e entre esses a população negra e afrodescendente, aqueles que são mais afetados devido a vários motivos, né? Quer dizer, esse grupo social ele enfrenta dificuldade de se isolar, seja em função das moradias superlotadas e inadequadas, e ainda sem acesso regular a serviços de saneamento, sem acesso regular à água, e essas condições que caracterizam, em geral, os territórios populares, que estão associados às configurações dos territórios populares, às ocupações populares, né? Quer dizer, também marca, quer dizer, tem uma condição de habitabilidade, né, que torna essa população mais vulnerável, mas também tem uma condição relacionada ao seu vínculo ao mundo do trabalho. Quer dizer, a maioria da população que vive nesses territórios trabalha no setor informal, na prestação de serviços, ficando cada vez mais expostos ao contágio do vírus, seja pelas suas condições de habitabilidade, seja pelas suas condições de trabalho, né? Quer dizer, então esse grupo é mais vulnerável, e os dados indicam isso, quer dizer, esse grupo é mais vulnerável a ser contaminado. Além disso, esse grupo social também tem menos acesso aos serviços de saúde de qualidade, né? Quer dizer, então, isso também restringe as possibilidades de tratamento adequado no caso de contaminação, né? Então eles estão mais sujeitos à contaminação pelas suas condições de vida, de moradia e de trabalho, e sendo contaminado, tem menos condições de tratamento, né? Quer dizer, de acesso aos serviços de saúde. Então, esse é o primeiro tópico importante, que eu acho que é fundamental, porque muita gente ainda pensa que a pandemia atinge todo mundo de forma igual, né? Quer dizer, então, a primeira proposição tenta desconstruir essa ideia de que a pandemia atinge todo mundo de forma igual. A segunda proposição que eu queria levantar é que a pandemia ela desvela as mazelas do padrão de urbanização brasileiro desigual e segregado. Quer dizer, além do desenvolvimento do vírus ser provavelmente a expressão dos desequilíbrios socioambientais associados ao modelo de desenvolvimento neoliberal
que tem sido adotado pelo mundo capitalista, a sua rápida difusão está associada à proximidade física. Nesse sentido, uma das medidas para sua contenção é manter o isolamento social representado, né, na mensagem já conhecida por todo mundo, né, fique em casa, né, fique em casa. No entanto, nos territórios populares, as possibilidades de ficar em casa são muito diferenciadas dos territórios das classes médias e altas. O isolamento de alguns pode estar sendo sustentado pelo não isolamento de outros, né? Quer dizer, então, enfim, aqui é muito fácil a gente imaginar as condições de isolamento de uma família que mora num cômodo, numa casa com 2 cômodos, uma família de 10 pessoas que mora numa casa de 2 cômodos, e, enfim, numa favela no Rio de Janeiro, e você dizer para essa família, fique em casa. Ou, se você imaginar, por exemplo, um morador de um cortiço no centro do Rio de Janeiro, que até o acesso à água e às condições sanitárias é compartilhada com outros moradores, já que esses serviços nos cortiços são coletivos, né? Quer dizer, então, o fica em casa, ou as condições de isolamento, elas inexistem. E também as possibilidades de executar um trabalho de forma remota também são, para essa população que trabalha no setor informal, no setor de serviços, muitas vezes impossível, né? Quer dizer, então, esse é a segunda proposição, que vai ter muitas consequências quando a gente analisar as políticas dos governos, a política pública. Terceira proposição: os territórios populares também enfrentam dificuldades de implementação, de implementar o isolamento social, em função de outro aspecto muito relevante. Muitos deles são controlados por grupos de milícia e tráfico de drogas que impedem a paralisação das atividades de comércio e serviços locais. Ainda dentro desse contexto social, as mulheres são aquelas que mais assumem as atividades de reprodução social e de cuidado com as crianças, idosos e doentes, e ficam mais expostas ao contágio em decorrência dessas atividades. Quer dizer, no contexto de confinamento, muitas mulheres podem estar sendo vítimas de violência doméstica, sem poderem fazer denúncias ou acionar redes de proteção. E não há dados oficiais sobre isso, mas os formulários de monitoramento do impacto da Covid em territórios populares, em favelas, em territórios populares, que é implementado pelo Fórum Nacional de Reforma Urbana, que eu já mencionei, traz indícios de que isso tem ocorrido em várias situações. Então, esse é um problema, né? Quer dizer, enfim, então, o isolamento se torna ainda mais difícil pelo fato desses territórios serem dominados, e estamos destacando aqui que dentro desse grupo social que sofre o impacto da pandemia, existe é preciso destacar o papel que as mulheres exercem e como elas sofrem, enfim, essa vulnerabilidade. Quarta proposição é tirar consequências de tudo isso que eu falei anteriormente. O que isso tudo significa? Que as medidas de isolamento social, que são absolutamente necessárias, elas não são suficientes para o enfrentamento da pandemia nas favelas, nos assentamentos informais e junto aos grupos mais vulneráveis. Portanto, onde as classes populares vivem, essas medidas são insuficientes, mesmo que necessárias, elas são insuficientes. O Estado não está presente nas periferias, pelo menos não como deveria, né? Muitas vezes está só com o seu braço coercitivo, né? Quer dizer, e o direito à cidade, ele não é garantido, né? Quer dizer, então as pessoas não têm acesso aos serviços e bens necessários a uma reprodução social digna na cidade, o que caracterizaria o direito à cidade. Então, são necessárias políticas públicas e ações em vários campos, em várias dimensões, que tem que, enfim, envolver a economia solidária, a economia popular, a manutenção da renda básica de subsistência, o atendimento adequado pela rede pública de saúde, o acesso à moradia adequada, o acesso ao saneamento de qualidade, o acesso à mobilidade,
portanto, políticas para atender essa diversidade, essa heterogeneidade e diversidade de situações de vulnerabilidade social que são muito bem conhecidas, né, que todos nós conhecemos, né, quer dizer, que atingem situações que atingem favelas, ocupações urbanas, cortiços, grupos sociais vulneráveis como camelôs, demais trabalhadores informais, população em situação de rua, e etc. Né? Quer dizer, então, é importante, portanto, nós destacarmos esses elementos que eu mencionei anteriormente, para perceber que a política de isolamento social é insuficiente para dar conta da realidade social que marca as nossas cidades. Então, aí vamos para a quinta proposição, que é exatamente a falta da implementação de uma política urbana integrada a políticas sociais, que é reivindicada há muito tempo pelos movimentos sociais, pelas instituições da sociedade civil. Essa falta de uma política urbana integrada, ela se expressa, ela se apresenta de maneira mais cruel com o aumento de número de infectados e de mortes nos territórios populares. A ausência de uma política federal coordenada torna o nosso país um dos epicentros da pandemia global. Né? Quer dizer, o Brasil já ultrapassou a marca de 100 mil mortos e se consolida como o segundo país com maior número de mortes, de óbitos, né? Quer dizer, fica apenas atrás dos Estados Unidos. Mas o pior de tudo é a gente constatar, como não é só o Brasil, a gente pode olhar também os dados do estado do Rio de Janeiro, é a gente constatar a naturalização desses números. Todo dia a gente abre os boletins, o boletim nacional, né, quer dizer, você tem 1.000 mortos, 1.200, 1.100, 1.200, 1.100, e é como se nada estivesse ocorrendo no país. Quer dizer, já ultrapassamos 100 mil. No Rio de Janeiro, estamos próximos a 20 mil mortos, também, enfim, a média mesmo tem agora decaído, né, quer dizer, mas uma média ainda alta, que ainda deveria nos mobilizar, né, quer dizer, uma média de 50 mortes por dia, quer dizer, então, 70, agora temos 75 mortes por dia, em média, quer dizer, então, 75 pessoas morrem no estado do Rio de Janeiro, 1.000 pessoas morrem no país, né, quer dizer, e parece que o país continua funcionando, o estado continua funcionando como numa normalidade, né, quer dizer, então, há uma naturalização, nós aprendemos a conviver com as mortes decorrentes da pandemia. O país parece assistir passivamente, né, quer dizer, a esse anúncio diário de 1.000 mortos. E ainda preciso dizer que o SUS, se não fosse o SUS, se não fosse o nosso SUS, que o governo federal estava prestes a desmontar e segue enfraquecendo, se não fosse o papel que o SUS tem desempenhado nesse contexto, salvando milhares de vidas e mostrando a importância da gente ter um sistema público de saúde universalizado, se não fosse o SUS, a situação ainda seria muito mais grave, muito pior. Né? Quer dizer, então, enfim, quer dizer, o dossiê eu acho que permite a gente denunciar essa naturalização, essa passividade que marca enfim, o convívio diário com o anúncio de tantas vidas perdidas no nosso país. E aí eu entro na sexta proposição, quer dizer, nesse contexto são os movimentos sociais, são as organizações não governamentais de defesa dos direitos humanos, é uma rede societária incrível que existe nesse país, né, cujas lideranças estavam sendo criminalizadas por esse governo, que hoje organizam as redes de instituições nas periferias e promovem ações de solidariedade e de resistência visando o enfrentamento dessa crise decorrente da pandemia. Essas ações envolvem a coleta de recursos por meio de vaquinhas, distribuições de cestas básicas, de kits de higiene, campanhas de informação, entre outros. Quer dizer, o dossiê é riquíssimo em mostrar como essa rede societária se mobiliza, se organiza
e também evita que o já gravíssimo quadro decorrente da pandemia fosse ainda muito pior. Quer dizer, então nós temos uma incrível, que tem que ser reconhecida, parabenizada, uma incrível rede societária, movimentos sociais que estão resistindo nas periferias e atuando nas periferias de forma a evitar uma catástrofe ainda pior. E aí vem a nossa sétima proposição, né? Quer dizer, a postura do governo Bolsonaro, enfim, ela não reflete apenas a incompetência na falta de uma coordenação da crise provocada pela pandemia. Enfim, é evidente que é uma incompetência, mas não é só incompetência. É uma política que promove, mais do que incompetência, é uma política que promove a morte de milhões de pessoas. Mas como eu falei anteriormente, mas não é de qualquer pessoa, não são quaisquer pessoas. A gente demarca, né, quer dizer, que essa política do governo federal de não fazer nada ou de apenas, reproduzir o slogan "fique em casa" e não reconhecer essa diversidade e heterogeneidade de situações dos territórios populares, ela pode ser interpretada como uma necropolítica, no sentido atribuído pelo filósofo e historiador Achille Mbembe, de implicar em uma escolha diferenciada sobre quem vai ou não morrer com as medidas adotadas. No caso do Brasil, os escolhidos pelo governo para morrer são evidentes, né? São os pobres, os negros, as mulheres, os idosos. Portanto, quer dizer, a gente sublinha, né, quer dizer, que não é apenas uma política incompetente, não é só incompetência, é muito pior, né, quer dizer, é uma política de promoção da morte. E aí vem quer dizer, as resistências, né, quer dizer, que devem ser sublinhadas diante dessa política promotora da morte. Né, quer dizer, dezenas de organizações, redes, fóruns estão se juntando, estão discutindo, estão se mobilizando para atuar nos territórios, mas também para fazer incidência sobre as políticas urbanas, sobre as políticas públicas implementadas pelo governo federal, pelos governos estaduais e municipais. Cabe destacar um esforço que foi feito nacionalmente, assinado por mais de 70 organizações, de elaboração de um documento político unificado, denominado Combate à Pandemia Covid-19 nas Periferias Urbanas, Favelas e junto aos grupos sociais vulneráveis, do qual o Observatório é um dos autores e signatário. Esse documento propõe diretrizes concretas para o enfrentamento da pandemia no curto e no médio prazo, reforça a importância do SUS e da universalização do acesso ao saneamento básico, e atua, como a gente já sublinhou a importância, e atua em vários âmbitos, da economia, da saúde, da habitação, da segurança, enfim, em várias áreas. São necessárias políticas coordenadas, quer dizer, no território e entre os vários âmbitos do governo. Esse documento também está disponibilizado no nosso dossiê. E esse documento argumenta que as medidas voltadas para os assentamentos informais, portanto, devem combinar ações nesses diferentes campos do urbano, né? Quer dizer, a prevenção na saúde com ações de proteção social, ações de proteção econômica, que precisam ser implementadas em todo o país e que não se esgota nos programas de renda mínima, por mais importantes que esses sejam. Sem a adoção dessas medidas, restam poucas dúvidas de que a população que vive em favelas e regiões periféricas precárias serão as mais afetadas pelos impactos da pandemia
em uma drástica e assassina combinação com o aumento da fome, da miséria e da violência. Né? Quer dizer, que esse também é outro aspecto que é necessário destacar. Né? Quer dizer, a fome, o aumento do desemprego e a fome voltam a ser um tema da nossa agenda pública. Né? Bom, e aí eu entro no nono ponto, já chegando perto do fim, né? Quer dizer, que para falar um pouquinho, enfim, mais também de alguns aspectos específicos do dossiê. O dossiê do Observatório indica que as regiões metropolitanas são as regiões mais afetadas em todos os estados que a gente estudou. O dossiê do Observatório evidencia que foram poucos os governos estaduais e municipais que adotaram políticas específicas para favelas, cortiços, palafitas e demais territórios populares. Também foram poucos os governos estaduais que adotaram políticas específicas para as metrópoles, apesar desse território, dessas regiões serem as regiões mais afetadas. Né? Também foram poucos os governos que adotaram políticas específicas para grupos sociais vulneráveis, como camelôs, população de rua e outros. Aí tem vários exemplos, eu vou destacar aqui o relatório de Salvador, né, quer dizer, que tem um trecho dele que fala: a pandemia da Covid-19, com características de alto contágio, escancara a realidade da condição urbana nas cidades, exibe a grande vulnerabilidade decorrente da organização socioespacial como fator agravante para o enfrentamento da disseminação do vírus. Complexidade de fluxos e diversidade de tecidos urbanos, cujas características habitacionais, de saneamento ambientais, de níveis de concentração habitacional e de domicílios configuram padrões urbanos que impossibilitam o cumprimento do dispositivo do distanciamento social recomendável. É o que eu falei anteriormente. Quer dizer, a máxima fica em casa, ela é impossível de ser cumprida na sua plenitude nesses territórios. Nos relatórios locais, imagina, são 15 relatórios locais, eu não tenho nem tempo, nem condições de relatar tudo que esses relatórios trazem. Convido os ouvintes, os participantes aqui desse evento de baixarem os dossiês, mas eu queria destacar algumas coisinhas, né? Quer dizer, dos relatórios locais eu gostaria de destacar algumas coisas. O relatório de São Paulo, ele registra que quase 1 em cada 4 pessoas que morrem no Brasil por conta do novo coronavírus vive em algum dos municípios da macrometrópole paulista, que é a junção das metrópoles em São Paulo. E destaca, são 22,5% dos óbitos no país se concentram na macrometrópole paulista. E destaca a periferização das contaminações e dos óbitos da pandemia e a gravidade da situação vivida pela população em situação de rua, registrando a insuficiência das políticas de atendimento para garantir direitos em relação à saúde, moradia e trabalho para essa população. Como as pessoas em situação... O relatório pergunta: como as pessoas em situação de rua podem seguir as recomendações sanitárias de isolamento e higienização? Como se manter em casa em tempos de coronavírus para aqueles que têm as ruas como moradia? Como respeitar regras de higiene quando não há água disponível nem para beber? Por fim, o dossiê de São Paulo permite indicar que a superposição, isso é muito importante, quer dizer, o dossiê de São Paulo permite indicar que a superposição de carências torna as condições sociais e econômicas mais determinantes que o padrão etário da população. Quer dizer, então isso aqui é uma conclusão que eu inclusive diria que é uma conclusão que poderia ser decorrente da leitura do conjunto do dossiê do Observatório das Metrópoles. Todos os dossiês, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Paraíba, Natal, Rio de Janeiro, Salvador, Belém, Vitória, todos mostram situações de vulnerabilidade social e de violação de direitos em comunidades populares, vinculado às condições de habitabilidade, ao acesso aos serviços públicos, principalmente o acesso à água, e à permanência das operações militares, policiais, em muitos estados, atingindo moradores de favelas e comunidades
populares, camelôs e população de rua, né? Quer dizer, então, no caso do Rio de Janeiro, todo mundo sabe que as operações militares aconteceram e seguem acontecendo, mesmo num contexto de pandemia. Os dossiês dos núcleos de São Paulo, Curitiba, Fortaleza e Natal indicam uma relativa interiorização da pandemia. Esse é um outro tópico importante. O dossiê do Rio, pela data de conclusão das análises, ou pelo período que foi analisado, não indica, mas sabemos que no caso do Rio de Janeiro também houve uma relativa interiorização. Se o relatório fosse elaborado nesse momento, nós certamente indicaríamos ou estaríamos diante da constatação de uma relativa interiorização da pandemia, mesmo nesse contexto de diminuição do número de óbitos. Os dossiês mostram a ausência de políticas metropolitanas, como eu já falei, a insuficiência de políticas articuladas entre os entes da federação e a baixa cooperação entre os municípios vizinhos e conurbados. É incrível como os municípios não cooperam, né? Quer dizer, não é como se, enfim, como se eu tivesse que cuidar apenas do meu quintal, quer dizer, como se esse fenômeno não fosse um fenômeno que diz respeito a todos, e não apenas a um determinado território, né? O dossiê da Paraíba mostra que foram realizadas diversas ações pelos governos estadual da Paraíba e municipais de João Pessoa e Campina Grande para o enfrentamento da pandemia da Covid, isso também foi incentivado pelo Consórcio Nordeste. Quer dizer, então aqui, no caso do Nordeste, nós temos pelo menos a iniciativa de cooperação decorrente do Consórcio Nordeste, e isso acabou impactando, influenciando a tomada a adoção de políticas por parte de alguns governos. O dossiê da Paraíba mostra isso. Mas, por outro lado, apesar dessa influência positiva, nem o governo do Estado, nem os governos municipais de João Pessoa e Campina Grande adotaram medidas específicas para os territórios populares. Eles adotaram políticas para além daquelas que estão sendo adotadas pelo governo federal, mas essas políticas não foram desenhadas para a especificidade dos territórios populares. O dossiê de Natal talvez mereça esse destaque, quer dizer, ele mostra ações específicas voltadas para territórios e populações mais vulneráveis, é uma exceção, implementadas pelo governo do Estado do Rio Grande do Norte e pelo governo municipal de Natal. E aqui, porque é uma exceção, vale a pena destacar, no âmbito estadual, destaca-se o Programa Estadual Emergencial de Segurança Alimentar e de itens de higiene e limpeza, com a distribuição de materiais de limpeza e higiene pessoal para famílias em vulnerabilidade social. O Programa Rio Grande do Norte Mais Protegido, que objetivava, enfim, a confecção de 7 milhões de máscaras de pano para doação e medidas direcionadas a refugiados e imigrantes, como gratuidade de refeições nas unidades do programa Restaurante Popular e isenção no programa Leite Potiguar. E no âmbito municipal, nós podemos destacar, como ações da Prefeitura de Natal, a disponibilização de unidades de ensino para abrigar a população em situação de rua, com a realização de atividades de esporte e lazer, a garantia da alimentação diária a pessoas em situações de rua que frequentam o centro popular e albergue municipal, o estabelecimento de pontos de apoio fixo de assistência social nas 4 regiões administrativas da cidade, e várias outras ações que foram desenvolvidas pelo governo municipal. Né? Quer dizer, o dossiê de Natal também identifica o atendimento, políticas visando o atendimento de grupos em situação de vulnerabilidade por meio da entrega de cestas básicas pela prefeitura, voltados para a comunidade circense, carroceiros, entidades representativas do Conselho LGBTQI, ambulantes, comunidades de povos e religiões de matrizes africanas, catadores de materiais recicláveis, artesãos e famílias assistidas pelo movimento de luta por moradia popular. Portanto, quer dizer, aqui nós temos uma exceção que vale a pena destacar. Diga-se de passagem que há outros municípios, inclusive no estado do Rio de Janeiro, que também
são mencionados no dossiê do Rio de Janeiro, que também visaram ou adotaram políticas específicas. Mas, como o dossiê está centrado na análise dos governos, das políticas do governo federal, dos governos estaduais e dos governos dos núcleos metropolitanos, quer dizer, então, muitas vezes essas análises acabam não privilegiando ou destacando políticas que foram desenvolvidas por municípios fora dos polos metropolitanos e que adotaram políticas específicas para territórios ou grupos vulneráveis. O dossiê de Goiânia também registra a iniciativa da Prefeitura de Goiânia de disponibilizar locais, incluindo o aluguel de um hotel popular, para abrigar a população de rua. Quer dizer, então isso também também vale destacar, né? Quer dizer, apesar de que lá nesse caso o dossiê de Goiânia não traz tantas políticas como o dossiê, tantas políticas voltadas para territórios populares e para grupos específicos vulneráveis, como o dossiê de Natal. Mesmo em Natal, quer dizer, eu estou ressaltando esses aspectos positivos, o dossiê também vai constatar situações de violação de direitos humanos que estão presentes em todos os dossiês. Quer dizer, então, isso é uma menção, um destaque importante. A pandemia, ela evidencia, portanto, quer dizer, a leitura do dossiê, quer dizer, permite afirmar que a pandemia evidencia os impasses da reprodução da vida, quando a natureza e a própria sociedade foram submetidas à lógica da acumulação do capital, com a riqueza produzida socialmente apropriada por uma pequena minoria de proprietários, em detrimento das necessidades de uma grande maioria. A pandemia evidencia as contradições explosivas resultantes da combinação da hiperriqueza capitalista circulante pelo mundo com a concentração territorial nas grandes metrópoles de vastos segmentos populacionais vivendo sob o flagelo do desemprego e o subemprego, habitação precária, habitações insalubres, densamente ocupadas e desprovida do acesso aos serviços básicos como saneamento ambiental, transportes públicos lotados, fragilidade do sistema de saúde pública, ausência das condições fundamentais para uma reprodução social digna, né? Quer dizer, então, portanto, nós estamos desafiados a aprender com essa pandemia, né? com os ensinamentos que essa pandemia está nos deixando, né? Quer dizer, e a maior lição que a gente pode talvez retirar dessa pandemia é a necessidade de um amplo e profundo programa de reformas das nossas metrópoles, das nossas cidades, capaz de gerar um ambiente urbano, que garanta a todas e a todos o direito à cidade, o direito de viver dignamente, o direito de ser feliz na cidade, o direito de participar na riqueza socialmente produzida por todos. Quer dizer, portanto, é preciso repensar esse modelo de desenvolvimento, né, quer dizer, e assegurar o direito à cidade a todas e a todos. Né, quer dizer, portanto, quer dizer, uma preocupação central deve mobilizar a nossa reflexão atual. Os impactos sociais e econômicos da pós-pandemia, a pandemia vai acabar. Eu sou otimista que ela vai acabar. Vai chegar a vacina, os casos estão diminuindo, os casos de óbitos, não por uma política promotora da vida, mas estão diminuindo exatamente pelo oposto, porque nós promovemos a morte de tanta gente, a contaminação de tanta gente, que isso talvez tenha gerado micro-barreiras sanitárias, né? Micro-barreiras, não exatamente sanitárias, micro-barreiras de transmissão do vírus, né? Quer dizer, mas, enfim, eu sou otimista que isso vai acabar em algum momento e não vai demorar muito. Né? Quer dizer, mas uma preocupação deve nos mobilizar
sobre os impactos sociais e econômicos da pós-pandemia, né? Porque, na verdade, os impactos sociais e econômicos da pós-pandemia vão ser sentidos, vão ainda ser sentidos durante muito tempo depois dessa crise de isolamento social que nós estamos vivendo. Diferentemente de alguns prognósticos positivistas de futuro que se anunciam, né, quer dizer, e que afirmam assertivamente, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Quer dizer, a nossa proposição é de que os desdobramentos da pandemia e as propostas econômicas, sociais, no contexto da pós-pandemia, seja no Brasil ou no mundo, elas ainda estão em disputa. Portanto, quer dizer, o futuro está em aberto. Né? Quer dizer, que aprendizados serão absorvidos pelos governos e sociedades? O que vai mudar? Isso está em disputa, isso está ainda absolutamente em aberto. Apesar do seu impacto desigual, a pandemia também deixa uma outra lição. Fica evidente a necessidade de nós termos sistemas públicos de saúde e de saneamento ambiental com qualidade, qualificados, abrangentes e universais. Quer dizer, o SUS fez e faz diferença e nós precisamos lutar por ele. É preciso que todo mundo tenha a sua carteirinha do SUS, ou frequente o SUS, ou esteja inscrito no SUS, e defenda o SUS como unhas e dentes, como seu sistema de saúde. E a pandemia também deixa clara a necessidade da gente repensar o modelo de desenvolvimento que tem sido implementado no mundo globalizado, ambientalmente insustentável, socialmente desigual e produtor de desastres cada vez mais recorrentes e com consequências globais, enfim, evidentes, especialmente em países periféricos como o nosso e cada vez mais dependentes, países periféricos dependentes como o nosso, né, como o caso do Brasil. Nós precisamos defender, nós precisamos que todos estejam engajados na defesa do Estado democrático de direito, um Estado de bem-estar social forte, direitos sociais universalizados, participação social e cidades inclusivas. Nós precisamos exigir políticas que garantam o direito constitucional ao acesso à moradia digna. Nós precisamos lutar sem cessar para que seja garantido para todas e para todos o direito à cidade. Quer dizer, com isso eu abro o debate aqui no nosso evento. Agradecer ao Orlando por uma fala tão precisa, né, e que nos contextualiza tão bem. Tem um lado preocupante, que nos aflige, nos angustia, que envolve essa desigualdade, né? A gente não pode utilizar a diferença para manter as desigualdades. E, por outro lado, como você disse, né, que esse futuro está em aberto, tem um quê de esperança, né? E eu acho que a grande questão é isso também, né, de como a gente vai pensar esse exercício do direito à cidade, né, na perspectiva da inclusão pós-pandemia, né? Como as demandas sociais, elas são antigas, né? Nós temos diretrizes positivas, né? Inclusive no nosso Estatuto da Cidade, e que agora, com essa pandemia, ficou latente a emergência dessa implementação, né? De uma cidade mais justa para todos, né? E que a gente promova, de fato, né, a vida, né, fundamental, né, para a implementação, né, dos nossos direitos humanos. Muito obrigada, Orlando. E aí vamos abrir para o nosso debate. Primeira pergunta é do Alan Souto Faz, que é aluno do nosso curso do mestrado. Qual exemplo de cidade, dentro ou fora do Brasil, que o senhor poderia nos apresentar como modelo de combate à pandemia, o qual tentou garantir o direito à cidade, e por que seria o modelo? Vamos lá. Agradecer aqui as palavras da Daniela, em primeiro lugar. E, Alan, valeu. Vamos só combinar.
vamos tirar o senhor, perfeito? Quer dizer, você, tá bom? Então, fora o senhor, vamos lá. A pergunta foi ótima. Na verdade, essa pergunta de modelo me persegue como pesquisador, né? Quer dizer, você fala com um jornalista, qual é o modelo de cidade? Qual é o modelo de cidade? Qual é o modelo de cidade que é bom? Qual é o modelo de cidade que aplicou o Estatuto da Cidade? Qual é o modelo de cidade que aplicou, enfim, que pode servir como modelo das Olimpíadas? E qual é o modelo de cidade que melhor enfrentou a pandemia? Eu não gosto de modelos, quer dizer, não gosto como pesquisador, quer dizer, eu acho que, primeiro porque eu acho que a gente está desafiado, quando a gente está na academia, quando a gente está no campo da reflexão acadêmica, a pensar criticamente, e pensar criticamente envolve pensar em contradições, né? Nós estamos diante de processos atravessados por contradições, então a gente não vai, a meu ver, encontrar um modelo puro. O que eu falei anteriormente, tem várias cidades que incorporaram, implementaram, por exemplo, políticas específicas para os territórios. Eu citei o caso eu citei longamente o dossiê de Natal, mostrando como, por exemplo, como a Prefeitura de Natal adotou políticas específicas para os territórios populares e para grupos vulneráveis. No caso do Estado do Rio de Janeiro, eu poderia citar o caso de Maricá e poderia citar o caso de Niterói, mas essas cidades estão longe de serem modelos. Elas estão atravessadas por contradições, enfim, há inúmeros problemas e inúmeras situações de violações de direitos humanos. O dossiê de Natal, apesar de ressaltar esse esforço da prefeitura, também vai destacar situações de violação de direitos humanos. Muito provavelmente, quer dizer, isso é decorrente das contradições da produção capitalista do espaço, da produção capitalista da cidade. Quer dizer, é possível, a tua pergunta levaria, é possível, sob o capitalismo, nós termos uma cidade justa, plenamente justa? É possível, sob o capitalismo, nós garantirmos plenamente o direito à cidade? A meu ver, dentro de um sistema que tem por natureza a exploração do ser humano pelo ser humano, que tem por natureza a valorização do capital, o acúmulo de capital, o acúmulo de riqueza, a promoção da desigualdade social, eu acho que é muito provável, né, quer dizer, que nós tenhamos cidades que incorporem, não é muito provável, a gente pode dizer com todas as letras, né, quer dizer, que as cidades vão incorporar contradições decorrentes da própria natureza do modo de produção capitalista. Mas eu vejo que isso não impede, isso não deve impedir a identificação de modelos de governança, modelos de gestão que implementaram políticas propositivas e que produziram resultados positivos na promoção de direitos. Quer dizer, então, como eu citei no caso do relatório do Rio Grande do Norte, no caso do dossiê do Rio de Janeiro, estão mencionados os casos da cidade de Maricá e de Niterói, como municípios que implementaram políticas, alternativas. Mas eu não trabalharia com essa ideia de modelo, que eu acho que é uma ideia que nos limita na identificação dessas contradições. Pergunta da nossa ex-aluna Úrsula de Almeida. A partir do dossiê, é possível afirmar que as ações de organizações comunitárias, populares, ONGs e afins agem de forma a promover a resiliência urbana nesses territórios populares? Claro que existem, muitas organizações comunitárias, populares, ONGs, com perfis muito distintos, mas eu diria que sim. Também, de novo, mais uma vez, até fazendo uma menção à resposta anterior, atravessadas por várias contradições,
mas eu diria que os dossiês destacam o impressionante trabalho desse mundo associativo que se organizou, e que se organiza, e que se mobiliza, que se mobilizou, que se mobiliza. É impressionante. Quer dizer, é muito importante a gente... muitas vezes essas ações são invisíveis ou invisibilizadas pela mídia, pelo mainstream, enfim, e estão presentes no território, né? Quer dizer, e agora eu queria destacar, né? Quer dizer, porque tem muita coisa mudando, tem muita coisa. O dossiê foi feito e já tem mudanças. Por isso o dossiê vai ser um dossiê dinâmico. A gente também quer atualizar ele em função, enfim, daquilo que vai ainda acontecer nas metrópoles e no Brasil. E eu queria destacar que no início da pandemia, nos 3 primeiros meses da pandemia, não se constatava muito ações de despejo, portanto, quer dizer, as ações de despejo foram, entre aspas, meio que congeladas. Então, enfim, quer dizer, a própria situação de isolamento da pandemia, enfim, talvez tenha limitado ou, enfim, criado uma barreira para a promoção de despejos. Infelizmente, essa situação está mudando. Infelizmente, o que nós estamos assistindo é um aumento exponencial dos casos de despejo. No Rio Grande do Sul, eu não vou saber mencionar aqui em que cidade aconteceu isso, quer dizer, mas no Rio Grande do Sul, inclusive, ordem de despejo utilizando como justificativa a pandemia. Em São Paulo está cheio, no Rio de Janeiro também, enfim, Nordeste, Pernambuco também, né, quer dizer, e agora, recentemente, foi lançada a campanha pelas organizações populares, pelos movimentos sociais, pelas ONGs, a campanha Despejo Zero em Defesa da Vida. Quer dizer, que visa reivindicar que sejam interrompidas as ações de despejo, não só na pandemia. A ação de despejo não tem que ter nem na pandemia, nem depois da pandemia, mas na pandemia é uma violência, exatamente quando você precisa de um teto, quando você precisa de uma habitação para se proteger da contaminação, você é colocado na rua, né? Quer dizer, então é incrível, quer dizer, o trabalho que essas organizações têm desenvolvido. No caso do Rio de Janeiro, as organizações de defesa do direito dos camelôs, enfim, quer dizer, é incrível, enfim, quem trabalha com movimentos sociais sabe da importância dos movimentos sociais na defesa de direitos, na promoção de direitos, na promoção, enfim, na luta contra a violação de direitos, né? Quer dizer, e no Brasil faz toda a diferença. Pergunta também da nossa aluna do mestrado, Carolina Medeiros. Como você acredita ser possível a garantia do direito à cidade a populações segregadas devido às possíveis dificuldades no exercício da cidadania? Pois é, por conta do tema da minha exposição, eu acabei não aprofundando muito a discussão teórica, conceitual, vamos dizer assim, do direito à cidade. Mas vou aproveitar essa pergunta para fazer um breve comentário que eu não vou poder aprofundar nessa sessão de hoje. A Daniela falou que quer que eu volte para cá. Não sei se ela vai ficar arrependida depois da minha participação aqui, mas se ela não ficar arrependida e me convidar depois, quem sabe a gente não faz uma sessão só sobre direito à cidade. Mas, na verdade, eu diria que há duas grandes abordagens em torno do direito à cidade. Vou super resumir aqui, em função do tempo. Uma primeira, que a gente pode chamar normativa, né, que tem como objetivo definir o que é direito à cidade. O direito à cidade é isso. Está muito ligado ao campo jurídico, ao campo do direito. Enfim, mas não só ao campo jurídico, ao campo do direito, mas
enfim, é muito forte e tem uma força muito grande no Brasil, essa abordagem, né, quer dizer, que é exatamente a tentativa de dizer, direito à cidade dois pontos, direito à habitação com qualidade, piriri, 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 direito a saneamento, Paraná, 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 para direito a lazer, tal. Então, você tem várias redes, vários autores que buscam definir de forma bastante clara o que é o direito à cidade. Então, nessa perspectiva, dessa abordagem, se eu for responder a tua pergunta, você acredita ser possível a garantia do direito à cidade a populações segregadas? Talvez um dia a gente alcance o acesso a essa normatização, ou não. Pela minha segunda abordagem, você vai ver que eu não acredito nisso, mas enfim. Mas nessa primeira abordagem eu tenho um conjunto de direitos que compõem, que definem o que é direito de cidade, e eu vou, então, buscar garantir, né, quer dizer, o direito à cidade. Agora, tem uma segunda abordagem que ela eu diria, ela é a abordagem lefevriana, que foi o filósofo que elaborou o conceito de direito à cidade e depois foi atualizado, foi fortemente atualizado ou relido pelo David Harvey, mas também pelo Peter Marcuse, por outros autores que se mantêm identificados com a abordagem lefevriana, que é uma abordagem marxista e que trabalha com a ideia, como eu falei, trabalha com a ideia, é uma concepção dialética e trabalha com a contradição, né? Quer dizer, que o direito à cidade, então, nessa segunda concepção, ela tem uma dimensão, eu diria que é de denúncia, que é a de reivindicar o direito ao acesso a serviços fundamentais para a reprodução social na cidade e denunciar que o capitalismo não é capaz de universalizar essas condições. Então, nessa dimensão, o direito à cidade para usar a expressão que o Lefebvre usava, né? Quer dizer, o direito à cidade é um grito, quer dizer, as pessoas estão gritando, enfim, por necessidades básicas, o direito à habitação, ao saneamento, ao trabalho, ao lazer, quer dizer, então, a garantia de direitos fundamentais, e desse ponto de vista se aproxima da primeira abordagem normativa. Mas o direito à cidade, para Lefebvre, tem uma segunda dimensão, que é uma dimensão utópica, que é uma dimensão de reivindicar uma outra cidade, de reivindicar algo que não existe. Portanto, o direito à cidade não é nem possível, nem passível de uma definição objetiva. Por quê? Porque é o direito de reivindicar algo que ainda não existe. É o direito de destruir uma cidade subordinada à lógica do capital e de construir uma cidade subordinada às pessoas, à felicidade. É o direito à obra, direito, como Lefebvre chamava, a cidade como uma obra. Quer dizer, é o direito a se reapropriar do espaço e do tempo, né, na perspectiva da felicidade, na perspectiva, portanto, a gente pensar, assim como o capital se apropria da cidade, se apropria fisicamente da cidade, destrói Porto Maravilha, vai lá, destrói, reconstrói, é o nosso direito de se apropriar também de um viaduto e dizer, vamos destruir esse viaduto, vamos construir aqui um jardim, vamos destruir aqui essa rua, vamos construir aqui uma ciclovia, vamos destruir aqui, sei lá, essa fábrica e construir aqui sei lá, a gente se reapropriar do espaço e do tempo e imaginar uma outra cidade, imaginar uma cidade para as pessoas, uma cidade para a felicidade, uma cidade que seja uma obra no sentido coletivo, né? Quer dizer, então, nesse sentido, eu diria para você que o direito à cidade jamais será plenamente garantido sobre o capitalismo, né? Quer dizer, mas deve inspirar nossas lutas, as nossas insurgências
a nossa análise crítica como pesquisador, como pesquisadores, a nossa perspectiva crítica como profissionais, vocês como arquitetos, eu não sou arquiteto, enfim, quer dizer, mas a nossa perspectiva crítica e inspirar as nossas insurgências e a nossa imaginação. Porque nós precisamos de uma imaginação, nós precisamos de arquitetos que recriam o espaço, recriam o mundo, nós precisamos de pessoas que se engajem na recriação de novos mundos possíveis, né? Quer dizer, um novo mundo é possível, né? Quer dizer, um novo Brasil é possível, né? Quer dizer, e o espaço, como vocês sabem, não é neutro, né? Quer dizer, então ele também expressa relações sociais e é fundamental que o direito à cidade como utopia, como projeto utópico, inspire a criação de novos espaços possíveis. Fiquei extasiada com essa colocação. Eu que dei reflexão sobre a criatividade. Fantástica a abordagem. Valeu. Pergunta da Marcele Bartins. Ela é aluna do curso de arquitetura, é minha bolsista no nosso projeto sobre a função socioambiental no plano diretor de campus dos Goitacazes. Qual o seu olhar sobre a revisão dos planos diretores que deve ser feito em relação aos efeitos da Covid na cidade? O que deve necessariamente mudar e como fica o direito à cidade? Ótima pergunta, porque realmente muitos planos diretores estão sendo revisados, né? Quer dizer, aí, para mim, o primeiro aspecto, quer dizer, também a gente nunca ter, eu sempre me preocupo com isso, eu nunca tenho respostas, porque eu acho que as respostas, quando a gente fala da cidade, tem que ser respostas coletivas, quer dizer, então eu não posso responder como vai ser o plano diretor de campus, ou como vai ser o plano diretor do Rio de Janeiro. Por quê? Porque essa resposta necessariamente envolve uma metodologia participativa. Eu não acredito em planejamento que não seja radicalmente participativo. Mas alguns princípios eu acho que, sim, é possível a gente indicar. E aí, Marcelo, eu diria o seguinte, se a gente assistiu na pandemia uma invisibilização dessa heterogeneidade nas condições de vida e dos diferentes espaços da cidade e dos diferentes grupos sociais vulneráveis, o plano diretor deve visibilizar. Quer dizer, então, se opor a essa invisibilização que a cidade produz. Se você imaginar que no Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, não existe nenhum levantamento sobre cortiços, né, quer dizer, e que o Observatório fez recentemente um levantamento rua a rua para identificar os cortiços no centro do Rio de Janeiro. Quer dizer, se você imaginar que não existem dados oficiais na Prefeitura do Rio de Janeiro sobre cortiços, os cortiços são totalmente invisibilizados, é como se eles não existissem. E a gente sabe que existe, e se você andar pelas ruas da cidade e perguntar onde tem quarto de cômodo, né, quer dizer, para viver, você vai encontrar ali tranquilamente muitos. Quer dizer, então, essa invisibilização, e claro que a invisibilização leva ao quê? Leva à repressão, coerção, à marginalização, ao controle do território por grupos violentos, né? Quer dizer, e quando você visibiliza, você pode produzir política, você pode incorporar a cidade real. Quer dizer, e eu acho que o plano diretor está desafiado a pensar a cidade real, né? Quer dizer, então, visibilizar territórios e os grupos sociais que se apropriam desses territórios como ponto de partida de um planejamento participativo radical, né? Quer dizer, e acredito que sim, que o plano diretor tem que ter algumas metas relativas à promoção do direito à cidade. Como eu falei, na minha concepção, ele não vai alcançar nunca, na sua plenitude, o direito à cidade, mas promover algumas políticas na perspectiva do direito à cidade, sim, é totalmente possível. Eu acho que é possível promover um pacto socioespacial nessa perspectiva de ampliação dos direitos da população a uma vida digna na cidade. Com relação a essa questão, Orlando, eu acho interessante que minha formação é do direito. Então, a gente diz, né, que ali na lei está o que deve ser, mas lógico que contrasta com a realidade, né? Então, fica entre pensar a função social da cidade, pensar
entre o ideal, né, e o real. E assim, muito pertinente você mencionar a importância do plano diretor, dar essa visibilidade, né? O plano diretor de campus teve a sua revisão, então a nossa lei complementar é agora de janeiro de 2020, e aí também com relação, né, a esse contexto de pandemia, a gente percebe que as diretrizes acabam ficando suspensas, né? E como você já tem que repensar, inclusive, toda a parte de saúde pública, né? Porque era impensável esse contexto de pandemia, né? E aí vem novos desafios, né? Que talvez, né, a tecnologia, né, pensando em cidades inteligentes também, possam nos ajudar a superar, né? Mas, particularmente, né, quando a gente pensa no direito à cidade, a gente mira os espaços livres públicos, a gente pensa a cidade como um local do encontro, né? Da rua, inclusive para você reivindicar os direitos, né? E agora, nessa fase do isolamento, essa contradição que o próprio Lefebvre coloca, né? Entre a liberdade e a autonomia, mas aquele momento também de se isolar, de solidão, como que tudo isso ganha uma outra ênfase, né? Temos mais uma pergunta, né, do nosso coordenador do curso de arquitetura, o Zander, que pergunta: o que você acha sobre o marco legal do saneamento e a possível privatização da água nesse cenário de pandemia e pós-pandemia? Zander, é um escândalo. Isso é um escândalo. Quer dizer, eu acho que, enfim, o Observatório Ondas tem feito um trabalho maravilhoso, quer dizer, como os interesses privatistas, né, quer dizer, tiveram e estão, né, quer dizer, por trás da aprovação desse novo marco legal, quer dizer, que o Brasil contava com um marco legal que tinha sido enfim, que era muito recente, né, quer dizer, que foi aprovado pelo Conselho Nacional das Cidades, e agora nós temos a abertura de um novo campo para as empresas privadas, né, quer dizer, então os fundos de investimento estão muito interessados no cocô brasileiro e vão entrar com tudo, né, quer dizer, enfim, para privatizar as empresas públicas de saneamento. Bom, o jogo não acabou, né? Quer dizer, agora enfim, que a lei, o novo marco legal é um escândalo, mas o veto presidencial é mais escandaloso ainda, né? Quer dizer, e agora a luta é para derrubar os vetos presidenciais, né? Quer dizer, o veto presidencial. Quer dizer, então, agora, o que eu quero, já que, enfim, essas perguntas são boas, levam a gente a pensar e a refletir. O que eu quero pensar é o seguinte, quer dizer, na verdade, eu acho que a discussão sobre o saneamento ela é muito mais profunda, né? Quer dizer, em que sentido? Eu acho que nós temos a mercantilização da água. A mercantilização da água vem ocorrendo há muito tempo, e ela se traduz, a meu ver, na precificação da água, ou seja, cada um consome a água segundo a sua capacidade de pagamento. Se a Daniela tiver 3 carros na casa dela, no estacionamento dela, e quiser lavar o carro dela com água e puder pagar por essa água que ela está usando, ninguém vai reclamar. Então ela vai ter acesso à água que ela pode pagar, né? Quer dizer, enfim, quer dizer, se alguém não pode, vai ficar com aquela taxa, com consumo mínimo, para ficar dentro da taxa básica. Quer dizer, então, eu acho que a gestão da água, o modelo de gestão da água, primeiro, ele é ineficiente do ponto de vista ambiental. Todo mundo fala de ineficiência do ponto de vista econômico, né? Quer dizer, inclusive dos gatos. Eu estou falando que ela é ineficiente do ponto de vista ambiental. Se você pagar, tudo bem.
Então, se você uma pagar... distorção isso, né? Estou pagando para poluir ou para poluir ou para encher piscina. Quer dizer, piscina em cidade que é litorânea. Piscina no Rio de Janeiro. Quer dizer, você tirar uma fotografia aérea e ver o número de imóveis que estão na orla do Rio de Janeiro que tem piscinas. Quer dizer, então por que constrói um imóvel em frente à praia? Vai para a serra. Quer dizer, então pode. Quer dizer, o cara encher a sua piscina, tá na sua piscina em frente à praia. Quer dizer, então ele privatiza o acesso ao solo urbano, não privatiza, ele tem... o solo é privado. Quer dizer, então ele compra o apartamento, o terreno em frente à praia e constrói a piscina e usa e paga a água. Está pagando, está tudo bem. Quer dizer, então o modelo que nós temos é insustentável e irracional do ponto de vista ambiental, antes de ser irracional do ponto de vista econômico. Segundo, ele expressa essa concepção desigual que permeia o capitalismo. Ou seja, as pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes. Você pode pagar, você é melhor do que o outro. Né? Quer dizer, quando a água, o direito à água como um bem comum, deveria ser um emblema da igualdade do ser humano. Né? Quer dizer, todos deveriam ter direito à água como um bem fundamental para a vida, deveria ser um insumo garantido a todas e a todos de forma igual, independente de cor e independente do local de moradia. Porque o morador da Rocinha ou do Alemão tem direito a menos água do que o morador do Leblon. Porque não tem dinheiro para pagar, então ele vai tomar menos banho, vai ter menos higiene, vai ter menos direito a beber menos água. Quer dizer, então, em primeiro lugar, eu afirmo a necessidade da gente desmercantilizar, não só de defender as empresas públicas, que eu acho que isso é fundamental, mas de desmercantilizar a gestão da água no Brasil. Ou seja, todo mundo tem... Eu falo isso, às vezes as pessoas não gostam de ouvir. Todo mundo tem direito à mesma quantidade de água gratuitamente. Gratuitamente, sem pagar nada por ela. Até um determinado padrão estabelecido, pactuado socialmente. Todo mundo. Não interessa onde mora. A partir desse patamar, se você quiser usar, você vai pagar muito caro. Mas muito caro. Porque ela é mercadoria de luxo. Não é mais um bem necessário à sua reprodução social. Ela é mercadoria de luxo. Você vai lavar o seu carro, então você quer comprar essa mercadoria de luxo, você vai pagar muito caro por ela. Você quer encher sua piscina, você vai pagar muito caro por ela. E se ela é um bem, que a água também, a gente não fala disso. O que eu estou querendo falar é que a água é um bem essencial, é um bem comum essencial. Ela pode ser um bem de luxo e ela também é um bem, ela também é um insumo produtivo. Eu produzo e preciso da água, quer dizer, também como insumo. Então também eu vou vender a água como insumo produtivo. Quer dizer, então eu preciso construir um modelo de gestão da água fundado nessa tríplice, claro que eu estou aqui reduzindo muito, mas nessa tríplice forma nessas diferentes formas de uso da água. A água como um bem comum não pode ter seu acesso subordinado ao preço. Não pode ter o seu acesso subordinado à capacidade de pagamento. Ela tem que ser um direito de todas e de todos, como o ar. Ela tem que ser um bem comum. Um bem comum. Quer dizer, então, eu acho que isso enfim, é claro que nós estamos aqui brincando, porque o Brasil tem muito acesso, ainda tem os seus mananciais de água ainda muito, enfim, mas, na verdade, todo mundo sabe que a água ela é um bem em torno do qual nós vamos ter muitos conflitos. Já estamos tendo, né? Quer dizer, os conflitos em torno do acesso à água vão se acirrar nos próximos anos. Né? Quer dizer, então, eu acho que a defesa da água como bem comum ela é hoje uma bandeira fundamental. Pergunta da Thalita Moreira, também aluna do nosso mestrado. Thalita, só se você tirar o senhor. Se você não tirar o senhor, eu não vou responder.
Orlando, teria registros em alguns dos dossiês de municípios que tenham trabalhado políticas voltadas aos direitos da pessoa com deficiência nesse momento de pandemia? Puxa vida, pergunta importantíssima, mas não vou me recordar. Eu diria que tem, mas não vou saber te indicar qual. Muito provavelmente de São Paulo, o do Paraná também, que está falando muito, mas eu não tenho certeza. Você me pegou nessa pergunta. Eu diria que tem, mas não vou saber de cabeça te responder quais. Vou ficar devendo essa pergunta. Pergunta importantíssima, mas que eu não registrei. Enfim, as pessoas com deficiência, só para não eu não quero não responder e não fazer um comentário. Não vou responder a tua pergunta, mas vou fazer um comentário. Quer dizer, é outro grupo vulnerável em torno do qual a gente, em geral, não constata política. Quer dizer, então são raros os governos que fizeram políticas específicas para grupos vulneráveis. Né? Quer dizer, então, na verdade, você provavelmente não vai encontrar nenhuma política desenvolvida por governos locais ou governos estaduais voltados para pessoas com deficiência. O que você vai encontrar nos dossiês é essa crítica. Na verdade, eu acho, não me lembro de um governo que tenha desenvolvido políticas específicas para deficientes, mas pode ter acontecido. Mas a menção a esse grupo social, eu acho que você vai encontrar em alguns dossiês. E a pergunta da Carol Medeiros, nossa aluna do mestrado. Você comentou que o dossiê será dinâmico e ainda será atualizado. Existe algum projeto de ampliação dessa pesquisa? Ou tem conhecimento de alguma para além dos aglomerados? Sim, na verdade tem várias... primeiro, a ideia é atualizar porque a pandemia ainda está presente, né? Quer dizer, então os núcleos que estão acompanhando esses dados têm a liberdade de, quero enviar uma nova versão do dossiê, pode enviar. Mas o Observatório também está participando, como eu falei, da rede do Fórum Nacional de Reforma Urbana, e no Fórum Nacional de Reforma Urbana existe a iniciativa de monitoramento do Covid nas favelas e periferias, e nesse caso nós estamos aplicando um formulário junto a lideranças para a identificação de situações, especificamente para situações de violação de direitos humanos, e esse relatório está sendo produzido pelo Fórum Nacional de Reforma Urbana. Ele não vai para o dossiê, vai para o site do Fórum Nacional de Reforma Urbana com a nossa participação. E também o IBDU, que também está produzindo, se eu não me engano, saiu o relatório hoje ou ontem, sobre as iniciativas no campo legislativo, no campo jurídico, que estão sendo adotados pelos estados e pela União, pelos estados e pelos municípios, relativas à pandemia. E o primeiro relatório está focado no acesso a serviços urbanos. O segundo relatório do IBDU será focado em habitação. Então, o Observatório também está participando dessas iniciativas que estão sendo promovidas muitas vezes por organizações parceiras ou por redes parceiras, visando produzir subsídios e indicadores que subsidiem, ou não, produzir subsídios que subsidiam não pode, né? Produzir subsídios que instrumentalizem as ações de exigibilidade e de promoção de direitos. Quer dizer, então, na verdade, quer dizer, nós estamos diante de uma crise decorrente da pandemia, e essa omissão por parte do poder público deve ser denunciada, deve ser confrontada pelas organizações da sociedade civil. E o Observatório, acho que tem uma responsabilidade social de produzir subsídios para essa ação de exigibilidade.
Então, assim, quer dizer, são várias ações que estão acontecendo, várias, mas, enfim, também, infelizmente, quer dizer, como eu falei, quer dizer, a situação não é nada animadora, né? Quer dizer, então, essa semana mesmo tivemos um caso de despejo no centro do Rio de Janeiro, quer dizer, então, uma ordem de despejo no caso do centro do Rio. Então, é assim, cada dia se acorda e enfim, tem que fazer alguma coisa, né? Tem a pergunta da Marcele Martins. Acredito na eficiência das políticas públicas e, principalmente, no imaginar outras possibilidades de mundo. De acordo com Boaventura de Souza Santos, vivemos uma democracia de baixo alcance. Como podemos incluir as periferias no tecido urbano? É possível criar novas centralidades com o sistema vigente? Bom, Marcelo, primeiro, Marcelo, eu também quero dizer que também compartilho com você, também acredito. Quer dizer, então, também estamos juntos na nossa, na nossa crença, na nossa, também acredito que um outro mundo é possível e novas políticas públicas. Acredito sim que novas centralidades sejam possíveis. Mas eu acho, isso também tem sido objeto das minhas últimas reflexões, isso também é objeto para outro momento, se a Daniela me convidar. Eu acho que ela não vai me convidar mais. Já tem mais umas 2 lives, hein? Mas eu acho que a gente perdeu, enfim, é um pouco a reflexão que eu estou fazendo, centrada mais na ação coletiva, nos movimentos sociais. Eu diria que a gente perdeu os territórios populares. Perdeu em que sentido? Na década de 80, você teve um conjunto de atores, processos que incidiam sobre os territórios populares, comunidades eclesiais de base, a própria fundação na década de 70, início da década de 80, do PT como um partido popular, como um partido de classe, como um partido naquele momento, né? Quer dizer, o movimento de alfabetização de adultos do Paulo Freire, né, que enfim, eu comecei participando de movimento de alfabetização de adultos, enfim, em favela, no Rio de Janeiro, né, quer dizer, e isso também mobilizou muitas pessoas, quer dizer, que subiam, né, que iam para as favelas para participar desse movimento de alfabetização de adultos. O movimento comunitarista, o movimento de bairros no Rio de Janeiro, o movimento de favelas no Rio de Janeiro, quer dizer, você tinha um conjunto, portanto, de movimentos que estavam disputando o território, né, quer dizer, disputando no sentido de que o território fazia parte da pedagogia para acionar as ideias do Paulo Freire, né, quer dizer, da pedagogia de libertação, da pedagogia de emancipação, né, quer dizer, e o que aconteceu é que esse movimento progressista, por várias razões, que eu não vou poder aprofundar aqui, se deslocou do território para o campo das políticas públicas. Né? Eu não estou trabalhando com a dualidade institucional, não institucional, mas acho que esse movimento se deslocou para o foco das políticas públicas. Né? Quer dizer, então, se priorizou, passou a se priorizar esse conjunto de ação, como passou a priorizar as intervenções no campo das políticas públicas. E quem ocupou o território? Quer dizer, quem ocupou o território popular? Então, as SEBs deixaram de existir. Não é só isso que eu falei. Né? Você teve um brutal movimento conservador também por dentro dessas instituições, ou você teve também uma inflexão conservadora por dentro dessas instituições. Então, as SEBs deixaram de existir. O movimento da teologia da libertação no interior da igreja progressista foi praticamente esfacelado. Você tem o PT se institucionalizou, se tornou um partido
ganhou a eleição, foi ganhando as eleições, né, tal, quer dizer, você teve um abandono também do movimento da esquerda, um abandono do movimento comunitarista. Onde eu quero chegar é que o território foi ocupado, o poder não existe vácuo, quer dizer, o poder sempre é ocupado, é uma relação social, e esse poder foi ocupado pelas milícias, pelo tráfico e pelas igrejas pentecostais. Né? O território popular foi ocupado por essas três, majoritariamente por essas três forças. Né? Quer dizer, e o resultado da ocupação, quer dizer, isso também vai gerar, quer dizer, isso vai ter várias consequências para a ação coletiva, isso vai ter várias consequências para as possibilidades de organização e de reivindicação. Isso vai ter várias consequências para as possibilidades de constituição de sujeitos nos territórios populares. Eu acho que não é possível entender o fenômeno Bolsonaro sem entender o fenômeno do controle dos territórios populares por essas forças conservadoras. E eu diria que se a gente quer mudar, se a gente quer construir uma democracia de alta intensidade, se a gente quer construir políticas públicas promotoras de direitos, se a gente quer construir políticas públicas promotoras de cidadania, se a gente quer efetivamente mudar o mundo, nós temos que recolocar o território no centro da nossa agenda. Disputar os territórios. Quer dizer, construir novas formas de solidariedade territorial. E, portanto, eu acho que hoje, como eu falei, eu não quero passar a ideia de uma dualidade institucional e não institucional, mas eu acho que hoje as possibilidades de mudança no campo institucional estão diretamente vinculadas às possibilidades da gente construir no âmbito da sociedade, no âmbito dos territórios, uma força política nova, uma força política que efetivamente sustente uma nova agenda de políticas públicas. E que nós, né, com todas essas reflexões, possamos, né, trazer para a gente essa função social, né, de incorporar e fazer valer essa nova agenda, né? Exatamente. Eu acho que é um grande desafio. Pergunta do Lucas Ribeiro. Sabendo das limitações da mobilidade ativa, qual a sua visão em relação às políticas de mobilidade urbana no cenário atual e talvez pós-pandemia? Bom, Lucas, muito apropriada a tua pergunta, foi um tema que eu não toquei, né? Quer dizer, mobilidade, quer dizer, é um dos principais temas, quer dizer, como as políticas de enfrentamento da pandemia como é que eu posso dizer? Não priorizaram é muito fraco, né? Mas vou ficar nela para não ser muito muito agressivo com as palavras. Que não priorizaram a política de mobilidade, né? Quer dizer, a política de mobilidade foi redução da frota. Se você ler os dossiês, você vai ver redução das frotas. Quer dizer, quando as pessoas que não estão em isolamento precisam da frota. Por que elas precisam da frota? Porque elas precisam de ir e vir. E precisam de ir e vir em condições de segurança, ou seja, com distanciamento social. Se você reduz a frota, você prejudica a possibilidade de ir e vir e, obviamente, aumenta a lotação naqueles veículos que permanecem circulando. Você não teve, como diferentemente de outros países europeus, a criação de ciclofaixas especiais. A bicicleta poderia ter sido estimulada como meio de transporte durante a pandemia, por ser um meio de transporte muito seguro. Quer dizer, então você poderia ter ampliado ciclofaixas, possibilitando também o ir e vir
dessa população. E nas favelas, a gente aplica esse formulário que eu mencionei anteriormente. Nas favelas, até nós perguntamos, vem cá, os serviços de mototáxi e de van foram paralisados? Não existiu pandemia para os serviços de mototáxi e de vans nas favelas. Quer dizer, eles continuaram funcionando regularmente. Ou talvez tenham sofrido uma redução, uma pequena redução bem no início do isolamento social. Então, não houve uma política de mobilidade pensando nem os territórios populares, nem os grupos sociais vulneráveis, né? Quer dizer, inclusive, no caso do Rio de Janeiro, não sei se vocês têm acompanhado, o metrô, a empresa do metrô está ameaçando a paralisação das atividades, porque houve uma redução de passageiros, se não houver enfim, leia-se, né, se não tiver subsídio, né, ajuda por parte do governo federal. Novamente, nós estamos diante do quê? Nós estamos novamente diante da subordinação da cidade ao lucro das empresas, né? Quer dizer, então, quando deveria ser o inverso, subordinar a mobilidade à necessidade das pessoas, né? O serviço de mobilidade tem que estar a serviço da necessidade das pessoas. Nós temos uma inversão. Então, nesse caso, o dossiê do Rio de Janeiro destaca o município de Maricá, que adotou políticas específicas na área da mobilidade. Você sabe que o serviço de Maricá, você tem o serviço público, que são os vermelhinhos, né, que é o transporte público gratuito, tarifa zero, que existe em Maricá. Quer dizer, então, lá foi possível adotar uma política específica de mobilidade durante a pandemia. No pós-pandemia, é a mesma briga do marco do saneamento, é a mesma briga da habitação, é a mesma briga, enfim, que está desafiando todos nós. Desmercantilizar a mobilidade, lutar pelo passe livre, lutar pelo direito de todas e de todos à mobilidade plena. A mobilidade tem que estar a serviço das pessoas, né? Quer dizer, e, portanto, eu também acho que a mobilidade é um dos campos mais importantes, porque não existe. Por que é um dos campos mais importantes? Porque não existe a possibilidade, ou melhor, as possibilidades de apropriação da cidade são diferenciadas segundo as condições de mobilidade das pessoas. Então, não existe possibilidade de apropriação coletiva da cidade sem mobilidade de todas e de todos, né? Quer dizer, então, eu considero que esse é um dos tópicos mais conflitivos, né? Quer dizer, que a gente vai ter que enfrentar daqui para frente. Ou melhor, não é daqui para frente, é que não vamos ter que enfrentar, já enfrentávamos, vamos ter que continuar enfrentando. Finalizamos nossas perguntas. Te agradecer, Orlando, fazer, né, uma fala tão abrangente, né, nos fazendo refletir o direito à cidade nesse contexto de crises, né? Crise ambiental, crise da política urbana, crise política, financeira, né? E sanitária, né? Mas pensar isso à luz da política urbana, ambiental, frisando a importância dos nossos direitos sociais, né? Nosso direito à água, e você está mais que convidado para retornar. Espero que em breve você possa vir ao IFE presencialmente, né? E que a gente possa estreitar nossas parcerias, né? Para essa construção coletiva de um mundo melhor, né? Onde a gente possa, ainda que não plenamente, mas o mais possível, fazer valer esse direito à cidade para todos, né? Pensando a cidade para as pessoas, né? Dentro dos ensinamentos até do Jean Gehl, né? Cidade saudável, segura e sustentável, viva, né? E para isso nós temos que garantir nossos direitos humanos. Muito obrigada.
Valeu, que agradeço, será um prazer e estou louco para ir presencialmente, de preferência, mas estamos aí, vamos lá. E, bom, está sendo muito legal o diálogo com a Daniela, quer dizer, falar também para todo mundo isso, né, quer dizer, e estamos construindo, enfim, estamos construindo uma parceria, né, quer dizer, e o Observatório aí em Campos está animado, né, quer dizer, então, certamente vamos ter muitas oportunidades daqui para frente para estreitar esse diálogo, essa interlocução, e, enfim, é isso, e valeu demais. O Instituto Federal está se verticalizando, né? Então, nós estamos com nosso programa de mestrado em Arquitetura, Urbanismo e Tecnologias, temos nosso doutorado, né, o Ambihidro, e para a gente também é importante ter o suporte, né, de programas, né, estrito senso, né, já consolidados, né, e ter o apoio, a experiência, né, do IPUR. Então, vamos cada vez estreitar mais essa parceria, assim. Beleza. Para os nossos participantes, solicitamos, né, que preencha a lista de presença. E nossa próxima live vai ser essa quinta-feira, dia 13 de agosto, tratando de documentação arquitetônica sob a perspectiva das novas tecnologias de escaneamento e modelagem. A apresentação vai ser da Heloísa Kempter, da Unicamp. A mediação vai ser com nossos professores Humberto Chagas e Zander Filho. Vai ser importante para a gente tratar também, né, do patrimônio e tecnologias, né? Então, não deixe de assinar a lista de presença. Uma boa noite, muito obrigado, e que continuemos refletindo juntos, né? Fazendo, mesmo que de forma remota, essa integração entre ensino, né, pesquisa e extensão, dando voz, né, às pesquisas como a do Observatório das Metrópoles com esse dossiê Covid-19. Boa noite a todos. Nossa gratidão de termos estarmos juntos, né? Boa noite, abraço.